Olá! Começa agora mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceira do Futura, hoje no formato Rede Cabeças para falar sobre atentados. Apesar da repercussão dos atentados terroristas que acontecem na Europa e nos Estados Unidos, a maioria deles acontece na África e na Ásia. E é sobre essa realidade que afeta tantas sociedades que debatemos agora. O dia 14 de outubro marcou a história da Somália com o pior ataque terrorista que o país da África Oriental já enfrentou. Apesar da guerra civil que há mais de 20 anos faz parte da vida dos somalis, pouco se ouve falar sobre atentados no local. Por outro lado, os ataques na Espanha, 2 meses antes, tomaram proporções globais, assim como a maioria das ações extremistas que acontecem no Ocidente. Mas isso não quer dizer que a Europa tenha se tornado o novo foco do fanatismo global. A maior parte desses atentados acontece longe dos nossos olhos. De acordo com dados divulgados pelo Consórcio Nacional para o Estudo do Terrorismo e Reações ao Terrorismo, 75% de todos os ataques registrados no mundo se concentram em 10 países: Iraque, Afeganistão, Índia, Paquistão, Filipinas, Somália, Turquia, Nigéria, Iêmen e Síria. Sendo que esse total pode estar subestimado, já que a Global Terrorism Database exclui os incidentes que não são noticiados pela imprensa. E para falar então sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui na nossa mesa a Juliana Camelo, mediadora intercultural do Centro de Apoio ao Migrante, a Aline Passuelo, professora de Sociologia da Universidade de Caxias do Sul, Samuel Cunha, professor de Direito da Universidade de Caxias do Sul e Lucas Carenhato, professor de História. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E para começar esse nosso bate-papo, eu vou lançar uma pergunta para todos vocês. Qual o conceito de terrorismo que cada um de vocês nos traz? Aline. Então, eu acho que quando a gente discute terrorismo, a gente também tem que contextualizar bem, né? A partir dessa fala, desde 2001, com o atentado das Torres Gêmeas, me parece que falar de terrorismo, para a maioria das pessoas, significa falar de Oriente Médio, de muçulmanos, e eu acho que isso também tem que ser desconstruído, né? A ideia do terrorismo não é só marcado a partir de uma origem nacional ou cultural, de uma religião. Não, a gente pode observar vários ataques terroristas que não são classificados como, mas que geralmente a gente fica nesse estereótipo, né? Então deve ser do Oriente Médio, geralmente o ataque ocorre nos Estados Unidos, agora com maior visibilidade os europeus, mas eu acho que tem vários ataques que são muitas vezes terroristas e a gente acaba não entendendo como, assim, porque tem essa definição estereotipada. Então a gente tem que ampliar assim, um pouco nosso entendimento e desconstruir um pouco essa ideia. Uhum. Juliana. Nesse sentido também que a Aline falou, eu acredito que a questão do terrorismo, ela se amplia também, além dessas questões todas que a Aline trouxe, para as questões institucionais, né? Que também a gente tem que levar em consideração que há um terrorismo institucional. Então, se a gente quer olhar, né, está olhando para questões como essa, a gente também tem que olhar internamente, né? Também tem que olhar de que forma que os estados acabam, né, tomando atitudes terroristas, assim, no sentido, e ampliar também no sentido dos fundamentalismos. Uhum. Acho que a questão do fundamentalismo político, fundamentalismo religioso, né, que não é, como a Aline falou, não é específico de uma religião, né, mas pode tomar várias formas, né? Então, acho que nesse sentido tem muito que a gente pode estar discutindo, assim, sobre a questão do terrorismo, saindo dos estereótipos, né? Porque estereótipos são perigosos, a gente pode cair em várias armadilhas aí, né? Acho que também nesse sentido. E acho que, complementando um pouco a fala das colegas, eu entendo que a gente vive num momento conjuntural muito complexo do ponto de vista da intolerância, né? E aí, pensando na questão do estereótipo, nós no Ocidente, em especial pelos valores e pelo legado histórico judaico-cristão, nós acabamos nos voltando e tendo uma visão mais atenta, né, para algumas questões. E quando a gente fala de terrorismo, a gente pensa exclusivamente no terrorismo que advém das ações islâmicas e árabes.
e desconsidera outras formas de terrorismo, entendendo a complexidade desse assunto, né? Aliás, nós ocidentais temos uma questão mal resolvida desde a Idade Média, né? Desde a Idade Média com as cruzadas, né? Então acho que isso meio que se perpetuou nas nossas relações e enfim, a mídia, os estados no Ocidente e aí os Estados Unidos com o advento do Trump e enfim, em outros estados também, né? Nós no Brasil vivemos uma sinuca de bico nesse momento em que em que em geral se valora negativamente e se atribui, né, a toda uma religiosidade questões de terrorismo, sabendo que a imensa maioria dos árabes e dos islâmicos não concordam e não são terroristas, mas o reducionismo das redes sociais nos coloca esse paradigma, que é paradoxal e bem complicado, acho, para a gente pensar e refletir. Samuel. É curioso que, no fim das contas, estamos nós 5 aqui, mas ainda não conseguimos dizer o que é terrorismo. E tecnicamente falando, pensando pelo viés do direito internacional, ainda não há um conceito preciso para terrorismo. O que poderia mais proximamente chegar seria o uso sistemático da violência para a obtenção de um interesse particular, de um grupo restrito, mas usando essa violência de modo metódico por si mesma, não propriamente para um fim, ou pelo menos não para um fim que nós consigamos, em uma linha geral, entender como razoável. E isso é um problema, e agora pegando o gancho com o que todos falam, que é a diferença cultural. No fim das contas, o Ocidente não costuma ver a religião como um motivo razoável para um ataque. No entanto, para alguém que crê, talvez o seja, talvez. E isso se precisa dialogar. Há, então, essa dificuldade de enxergar o uso da força pela força e as finalidades aqui se submete, então, às pessoas que são alvo, bem como aqueles que se irmanam nesse propósito. Afinal de contas, só existe terror porque há uma série de pessoas envolvidas, seja civis, seja militares, seja pessoas, então, em especial falando de civis, pessoas que não têm nada a ver com o assunto. O simples fato de talvez estarem, abre aspas, no local errado, na hora errada, as coloca como vítimas de circunstâncias para lá de inadequadas, digamos assim. No fim das contas, a grande arma do terrorismo não é a consequência danosa, mas sim a propaganda do que a gente vê como mal. Nesse sentido também tem uma autora, a Mary Keldor. A Mary Keldor, ela fala muito das guerras clássicas, das novas e novíssimas guerras. Né? E eu acho que é interessante nesse sentido também, que ela puxa o gancho que hoje as guerras, elas não são mais militares contra militares, né? Um lado contra o outro. Elas estão tão difusas que muitas vezes os civis estão envolvidos. E tu não consegue achar as ligações entre elas, né? Bem nesse sentido também, né? Que é bem interessante a ideia que eu ela acho traz. Que um elemento para a gente pensar também nesses casos de terrorismo e a Somália, eu acho que acende um outro elemento, que no Ocidente, a mídia, né, ela em geral destaca esses casos terroristas praticados por islâmicos, do ISIS, né, e eventualmente de outros grupos mais próximos ao Estado Islâmico, a antiga Al-Qaeda, né, também Al-Qaeda, mas destacando quando elas ocorrem e eclodem nos países europeus ou nos Estados Unidos, né, e isso gera uma grande repercussão. E nos demais, quando se falava nos dados aí dessa agência internacional, a Índia, por exemplo, qual notícia que nós temos sobre atentados terroristas na Índia ou no Paquistão
né, nesses outros países. E acho que as redes sociais, hoje a internet permite que, por mais que a mídia não trate desses assuntos, essas informações cheguem, inclusive com a Somália, surgiu um hashtag, as pessoas mudavam a sua foto do perfil do Facebook ou de outras redes, né? Então acho que também é algo interessante para sair de uma visão muito unilateral de quem pratica, né? Se a gente for para a África, por exemplo, pensar no Boko Haram, na Nigéria e outros grupos que nós não temos informação e que têm outros motivos também, né? Muito intensificados, inclusive, pela ação destrutiva colonial das potências europeias. Acho que é um outro elemento também para a gente pensar. Pois é, Lucas. Tu falou agora na mídia. Você falou na mídia, nessa repercussão, no Facebook, enfim. E é provável que poucas pessoas se lembrem do atentado a Bagdá, que foi o mais letal de 2016, que deixou 382 mortos, né, durante o Ramadã, que é uma cifra muito mais significativa do que as 134 vítimas que os ataques a Bruxelas, Nice e Berlim somaram naquele mesmo ano. Na percepção de vocês, por que motivo os atentados ocorridos no Ocidente ainda ganham mais repercussão? Eu sempre me venho, assim, quando eu penso sobre isso, essa permanência desse olhar colonizador também, né? Daquela ideia de que, por exemplo, um atentado na África, eles são selvagens, não são civilizados, se a gente for noticiar, então vai ter notícia todo dia. E nesse sentido, sempre tentando desconstruir o outro a partir dessa ideia, né? Daí, quando é no Ocidente e o atentado, de fato, acontece por algum fanático religioso, não da nossa região, do Oriente Médio, por exemplo, daí tem uma visibilidade. E quando se desconstrói isso, ou seja, com o atentado agora em Las Vegas, né, o atirador, me parece que fica claro, desconstrói, não era um cidadão americano que foi socializado e viveu a vida inteira em um estado em que as armas são permitidas, daí some da mídia, né? Porque daí começa a questionar também outros elementos da cultura norte-americana que eles não querem debater, né? Então, para mim, ainda tem muito esse olhar do colonizador. Ah, não, eles se matam mesmo, são selvagens, então para que a gente vai noticiar? Acho que esse pode ser um dos elementos que nos permitam pensar, e sempre nessa ideia, as práticas deles, né, essa ideia do deles, nós e os outros, são violentas. Mas e toda a espiral de violência que ocorreu a partir da colonização dos países, tanto da América do Sul quanto da África, né, e mesmo da Ásia. Então, o colonizador, ele é sempre visto como aquele que civiliza, né? E a gente sempre desconsidera a quantidade de mortes que tiveram, inclusive os povos tradicionais aqui durante a colonização. Então... Mas sabe, Aline, não discordando de ti, mas ao mesmo tempo trazendo outros elementos aqui, me parece que também há a velha discussão da banalização do mal. No fim das contas, nós nos dessensibilizamos à violência e, de certa forma, esperamos. Nós olhamos para a África como uma série de guerras tribais, nós olhamos para o Oriente Médio como uma série de grupos que acabam conflitando entre si, ainda que da mesma religião, e daí talvez poucas coisas podem ser mais emblemáticas do que em Mossul, ali no Iraque, quando o Estado Islâmico implodiu um minarete, ou seja, um símbolo religioso de quase 1000 anos, simplesmente porque implodiu, porque precisava implodir. E a gente acaba, daí agora, remontando um pouco mais no tempo, precisa comentar do IRA, do ETA, das Farc, por que não? Então, períodos em que alguns povos parecem deixados de lado. Afinal de contas, são violentos, são quase que bárbaros e ali a gente não vai se meter. Não descarto a visão colonizadora, não descarto a questão do alto IDH, que daí acaba sendo algo que choca, porque isso não é o tipo de coisa que se vai esperar nas pacatas ruas de Barcelona, que não vai se esperar em Madrid, ainda que na Espanha corram com touros. Uma coisa é correr com touros, outra coisa é correr de terroristas. Mas nós ainda não sabemos mensurar nossa humanidade. A ponto de achar que alguns são humanos e devem ser protegidos por direitos humanos e que devem ser vistos com toda a nossa piedade e compaixão, e do outro deixamos largados à própria sorte. No fim das contas, povos que tiveram as suas guerras ou que foram permeados por guerras, no fim das contas acabam sendo deixados à mercê. E quando sai o grupo conflitante,
nada mais resta senão uma caça incessante por água, por alimento. E achamos isso quase que natural, afinal de contas, o que os olhos não veem, o coração não sente. Há uma questão interessante também nesse sentido, que acho que é relevante trazer para a nossa análise de conjuntura, né? Que é a questão do poder, a questão dos interesses econômicos. Então, a gente sabe também que muitos países da África têm muitas riquezas naturais, né? Então, tem toda aquela questão, riquezas naturais, vendas de armas. Quem produz armas, quem vende as armas, né? Eu acho que tem um pouco também dessa discussão também quando tem sobre a guerra da Síria, né? Tem o conflito ali da Síria. Então, quem é que fornece as armas, né? Quem é que fornece as armas para o Estado Islâmico? De onde que vem, né? Eu acho que tudo isso vai se somando à nossa análise de conjuntura, né? São vários olhares, né, de uma situação muito complexa que a gente tem que, acho que está aqui, de repente, nomeando, né? Então, acho que tem essa questão do poder, né? E dos interesses econômicos, ela é relevante para a gente compreender esses fenômenos, né? Eu acho que de que maneira, como, isso tudo são passos, né? Eu acho também uma questão importante para a gente pensar. Eu citava antes a questão... Aliás, a gente podia voltar um pouco mais antiga no tempo, né? A relação que os romanos tinham com os outros povos, né? O conceito de xenofobia e de bárbaros, né? Ou seja, que era despojar a cultura do outro e impor o seu modelo, praticando as mais inúmeras formas de violência, né, no sentido de dominação. Mas aí, na Idade Média, com o processo de feudalismo, mas mais adiante, ali, depois de 1100, 1200, no processo das cruzadas, e a gente vai tendo cada vez mais a ideia da cultura asiática, do Oriente Médio e desses povos islâmicos, como uma cultura inferior, como uma cultura que dominou um espaço sagrado e que precisa ser combatida. Bom, os estados absolutistas acabam e uma nova forma de governo surge, que são as repúblicas, em especial com a Revolução Francesa. E daí os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. O problema é que a forma de governo dos estados mudaram. E quando a gente pensa na França, um pouquinho antes na França, né, na independência dos Estados Unidos, e os valores são super bacanas. Porém, na aplicação com o outro, se ele é meu inimigo, esses valores não valem. Então, acho que aí se gerou uma relação de rivalidade. E quando a gente fala nessa questão da ideia e do olhar colonizador, de forma alguma é para justificar ou para diminuir, né, a maldade, a desumanidade da ação desses grupos. Mas é ao menos que a gente possa trazer para o cenário esses outros elementos para pensar o quão complexo é, né? Tem um autor chamado Frantz Fanon, que vai trabalhar com essa ideia, né? E ele tem um dos seus livros Peles Brancas, Máscaras Negras. Ele é da ilha de Martinica, mas foi morar na Argélia, né? E vai trabalhar com o processo exatamente de como a colonização da Argélia foi traumática. E isso, no processo de libertação do colonizado, não ocorre da forma mais tranquila e ordeira, né? Então, eu acho que é um outro viés importante para a gente pensar nessa questão. Tem até, eu acho que é um documentário sobre a Argel, eu acho, Isso, né? Um filme, documentário, que ele retrata justamente isso, a crueldade que foi o processo de colonização, né, da Argélia. Eu acho que essa é muito importante também, porque tudo que já se passou, né, não foi resolvido, né? Ainda existem essas relações de poder, né? Então, acho que também isso são coisas que devem ser trazidas para o nosso debate, né? Me remeteu muito ao livro também, Os Jacobinos Negros, né, que fala do processo de fim da escravidão no Haiti, de como eles também pressionaram os jacobinos na França, de dizer, tá, mas direitos para quem? Só para vocês, na colônia não tem direitos. E quando tu estavas falando, Juliana, lembrei muito das nossas experiências, né? Porque eu e a Juliana, a gente tem em comum essa experiência com o trabalho com migrações. Eu trabalho desde 2006 com esse tema, principalmente temas dos refugiados, né? E eu fico sempre pensando, é uma das reflexões que eu faço sobre essa questão do humanitário, né? Que o humanitário também é um braço do sistema capitalista. Sim, quem é o maior produtor de armas nos Estados Unidos? Quem é que tem um mercado?
Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, no mundo. Os Estados Unidos, todas as prisões do sul dos Estados Unidos têm uma produção de armas lá dentro. Os presos também trabalham nisso. Então tem aquela mão que tira, mas tem a mão do humanitário que tenta ali apaziguar, né? Dar uma, tudo bem, vai melhorar, mas ao mesmo tempo não está questionando as relações de poder e não está dando acesso a direitos, né, para aquelas populações. Está mais apaziguando, dizendo, não, vai mudar. E falando, né? falando em poder, Aline, voltando para a questão da Somália um pouquinho, como já foi falado, eles estão em guerra há mais de 20 anos, né? Essas guerrilhas, as guerras, de que forma elas influenciam nos atentados? A Somália, né, desde 92, com a deposição do ditador, ela vive nesses períodos, né, nesse período de um percalço muito grande. Tem até um conceito, né, de Estado falido, né, no direito internacional, que se refere a esse tipo, né, de local, assim, que não consegue, de fato, produzir instituições minimamente democráticas que consigam, né, perdurar no tempo. Bom, lá na Somália, o grande grupo que pratica e sempre pede, né, diz que pede como é que a gente diz? A autoria do atentado, obrigada, é o Al-Shabaab, que é um braço da Al-Qaeda, né, também. Então, diretamente, né, eles estão atuando e tem toda aquela ligação que a gente não pode desconsiderar de que o ato terrorista ou o grupo que faz esse tipo de ato, o que ele quer? Ele quer uma visibilidade e a visibilidade vem pela mídia. Então, essa história, mídia e terror estão sempre interligadas, né? Então, tem muito isso, assim. Então, os grupos, eles querem visibilidade. Tanto que, logo que, sempre que ocorre um atentado, já tem a pedido de autoria, já é direto. E daí, até essa semana... Às vezes mais de um grupo, né? Às vezes mais, sim, exato. E daí eu fico pensando, quando demora muito a descobrirem a autoria, eu já penso, não é o Estado Islâmico, porque senão eles já teriam, sabe, pedido a autoria. Porque tem essa questão da visibilidade, né, que é muito grande para eles. Tem que ser visível, né, senão também qual é a função, penso eu, né, dentro das deliberações políticas do grupo, deve ter essa reflexão, né? A gente precisa que seja altamente divulgado, né? E qual que é a função do medo, né? Qual que é a função do causar o medo? Eu acho que isso é relevante também, né? Sim. Porque eu acho que a questão do terror, do terrorismo, no caso, é tu causar essa situação de medo, né? Então, querendo ou não, a própria questão da força, né? Do uso da força, né? Ela tem também um pouco essa função. Então, acaba sendo uma estratégia de guerra, né? Bem assim ou mal, refletindo medo como poder. Sim. E considerando esses últimos atentados nos Estados Unidos, um bem recente, inclusive, eles podem ser considerados como terroristas? Eu acho que isso dá muito pano para manga, né? É um desafio, no fim das contas, porque colocar algo interno, algo externo, colocar finalidades, propósitos. Sempre houve uma discussão no âmbito das Nações Unidas. Se discutir terrorismo era discutir os fins ou os meios, a finalidade em específico ou simplesmente o ato. Ao que parece, o ato acaba sendo mais visível, então, portanto, acabou ganhando mais expressividade. Mas, infelizmente, talvez o que se possa dizer é que é atentado terrorista, ou é atentado, aquele que o grande grupo assim o definir. Em outras palavras, um atentado, em especial de terror, ele é muito mais político do que jurídico. O que acaba sendo uma causa de incerteza. Acaba sendo uma causa de incerteza porque a gente não sabe para onde caminhar, que investir, quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é que nos livra do vilão, quem é o herói, o anti-herói, e por aí vai. Um comentário que eu ia fazer ainda antes, e que também creio que caiba aqui, é que a nossa forma de ver o mundo é muito jovem, é absurdamente jovem. É da década de 40 que a gente vai enxergar ONU, direitos humanos e, bem ou mal, de que todos são iguais, que todas as pessoas são iguais, independente de religião. Até então, era uma declaração francesa, até então era uma ideia cristã, até então era uma ideia de cada religião, ou era um preceito natural, mas de pessoas de todo mundo sentarem e, bem ou mal, colocarem no papel, todos são iguais. Isso é de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente não tem, então, 100 anos disso. Nós não temos 100 anos dessa construção e estamos nos ressentindo de querelas milenares.
judeus, cristãos, muçulmanos e outros grupos e outras ideias do poder que tensiona em todas as fases da humanidade. No fim das contas, o que a gente quer agora é uma resposta. Resposta essa que durante milênios a gente não conseguiu quando era muito definido e agora quando é absolutamente fragmentário fica mais difícil ainda. Até porque falar que Estados Unidos é potência é uma visão quase que clássica. Afinal de contas, a gente não depende mais nem de mão de obra, nem de maquinário para fazer dinheiro. Hoje a gente consegue gerar capital a partir das situações mais inimagináveis no período da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, bem ou mal, isso acaba financiando interesses convenientes e escusos. Bom, permitam tomar algo em paralelo nesse sentido. Vejamos a tensão Coreia do Norte e Estados Unidos, que há muito tempo não se via algo parecido, em que um Davi desafia um Golias. Se vai dar uma pedrada no meio da testa ou não, não interessa. Interessa é que a tensão está sobre a mesa. Bem ou mal, o simples fato de um míssil ser testado faz a bolsa do Japão disparar. Essa bolsa disparando convém a quem? Talvez a própria Coreia do Norte, talvez. Ou até mesmo, por que não dizer, aos estadunidenses. No fim das contas, é um jogo para lá de ardiloso que não vou nos colocar como marionetes nesse cenário, mas que dificilmente nós teremos todas as variáveis à mesa, como foi dito. Dificilmente teremos. O que nos cabe é tentar encontrar soluções para enxergarmos qual é o nosso papel, o que nós podemos fazer para minorar e, acima de tudo, tentar, retomando lá na minha primeira fala, retomar ou talvez criar definitivamente uma cultura de paz. Uma cultura em que caibamos todos, independente de religião, independente de origem étnica, enfim, que todos nós caibamos nessa seara. Juliana, eu vou só pedir para tu guardar a tua ideia, Tá porque bom. nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já já nós retomamos o nosso bate-papo. Não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, para falar sobre atentados. Juliana, no primeiro bloco você ia complementar uma ideia do Samuel, inclusive. Pode continuar. Claro, o professor estava falando, né, que nesse sentido a gente também precisa, né, como uma esperança no fim do túnel, né? E, na verdade, é mais uma reflexão, uma ideia no sentido, assim, de como chegar a essa ideia, né? Como chegar nessa ideia. A questão da Declaração dos Direitos Humanos, né? Todos somos iguais, né? E isso ainda talvez seja, ainda hoje, né? Passado todo esse tempo, ainda, às vezes, é mais escrito, né? Mais positivado que propriamente na prática, né? Então, tem uma ideia interessante que seria da interculturalidade, né? Que é justamente buscar maneiras de trabalhar todas essas questões de diferenças culturais, étnicos, religiosas, de maneira igualitária, né? No sentido de haver uma horizontalidade entre as diferentes culturas, né? Isso eu acho que ainda é bem utópico, né? É bem utópico, é um caminho a se seguir,
né, talvez. Eu acho que é muito ao que se avançar nesse sentido. E quando a gente fala dos direitos humanos, o Boaventura de Souza Santos, ele tem um texto bem interessante em relação a isso. Ele diz que não pode existir a discussão dos direitos humanos se não houver essa reflexão sobre a interculturalidade. Porque senão a chance da gente cair na dominação, ela é muito grande. Né? Porque essa questão dos valores, do que é o certo, da visão de mundo, né? Enfim, tudo isso é bem interessante. É mais no sentido de também trazer reflexões, né? A questão, acho que também do secular, né? A discussão entre o que é o secular e o que é religioso, né? Tem ali o Talal Assad, ele traz também um pouco isso, né? Essa discussão, assim, de que forma isso, para, claro, chegar nesse objetivo comum que é se colocar realmente em posições de igualdade, né? Que seja a prática além nesse sentido. Bom, e agora a gente confere, então, uma entrevista com um caxiense que estava em Las Vegas quando ocorreram os atentados no início do mês de outubro. Olha só. Na primeira percepção parecia brincadeira, porque o pessoal acabou fazendo piadas, enfim, mas depois, perguntando para americanos e para outros brasileiros, não, realmente aconteceu algo sério. Comecei a perceber que tinha algo errado quando o pessoal do grupo de brasileiros que nós estávamos no evento começou a publicar no nosso grupo de WhatsApp informando que aconteceu alguma coisa no hotel ao lado onde a gente estava hospedado. Nesse momento eu estava num outro hotel, ficava praticamente do outro lado da cidade, assim, ficava aproximadamente 2 quilômetros de distância. A minha janela do meu quarto estava bem diferente para onde é que o atirador estava. Então eu conseguia ver da janela do meu quarto a janela quebrada, de onde é que ele atirou. Se eu tivesse lá no momento, acredito que teria mudado bastante. Na volta, nós paramos numa farmácia até para ganhar um tempo, porque nos informaram que a rua estava bloqueada, inclusive o nosso hotel. Paramos numa farmácia, enfim, estávamos conversando, eu e um outro colega, e de repente a polícia entrou dentro da farmácia com armas em punho, enfim, e alguém gritou que o atirador podia estar nessa região também. Daí foi uma correria, cada um correu para um lado, eu me perdi do colega que estava comigo. Um desespero, assim, no primeiro momento, né? Pelo fato de a gente teve que correr, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Depois a própria segurança foi nos acalmando junto, inclusive tinha muitas pessoas, e estava em torno de 300 pessoas lá alojadas. Teve gente chorando, tinha crianças, pessoas de todas as idades. No dia seguinte foi um clima assim completamente bem pesado, pelo menos ser uma cidade festiva, né? Tava muitos eventos fechados, lojas fechadas, muita polícia na rua, pouco movimento na rua também. A cidade muito cheia, estava bem deserto, assim, digamos assim. Não na segunda-feira, na terça-feira, como teve muito incentivo da imprensa e criaram inclusive uma hashtag Vegas Strong na época, assim, o clima parece que voltou à normalidade, assim, com exceção que cada hotel tinha um carro de polícia revistando qualquer carro que entrava, em todos os hotéis. Mas a princípio, depois, no outro dia, parecia um clima normal. Se que não tivesse acontecido nada. Pois é, então, que conclusão nós podemos tirar desse depoimento? O Marcelo falou que em 2 dias tudo havia voltado ao normal. A gente pode considerar isso como uma forma de banalizar um atentado? Talvez. Ou também, talvez, a tentativa de seguir adiante. E, como comentávamos no intervalo, talvez o que nos falte nesse momento é uma mão que nos diga, siga adiante, algo como keep calm and carry on, vamos seguir. Ao mesmo tempo, a gente precisa se preparar não para o pior, muito embora ele esteja às nossas portas. Precisamos, e disse muito bem Juliana, precisamos de uma construção que consiga não apenas ser mas intercultural, que consiga perpassar as nossas condições para uma nova construção. Me chama a atenção a frase de Rui Barbosa, e aí ele, fazendo uma paráfrase de algo bastante conhecido, nós sempre ouvimos que se queres a paz, prepara-te para a guerra. Ele, certa feita, na década de 1910, ele disse, se queres a paz, prepara-te para a paz.
no fim das contas, é muito mais fácil levantar muros, é muito mais fácil impedir migração, é muito mais fácil não reconhecer o outro do que tentar dialogar e tentar construir. A ideia original da ONU era essa, ou ainda é essa, mas as dificuldades da nossa contemporaneidade parecem nos estar impedindo de chegar a esse fim, de conseguirmos, então, locais privilegiados de diferença, não de igualdade. Nós não queremos ser iguais, queremos ser diferentes, mas que essa diferença seja respeitada, seja acolhida por todos que lá estão. Em resumo, talvez, se antes nós lutávamos para que todos fossem iguais, a gente vai ter que conviver com a diferença para que isso não nos diminua. Ou, do contrário, nós estaremos perdendo a toada para a construção de um novo século, de um novo milênio, de um novo mundo, que sim, está cada vez mais próximo. Há um século, não saber que existia a Ásia não era um pecado, ou não saber o nome dos países da Oceania era algo razoavelmente natural. Hoje nós temos informação suficiente para que um atentado como o que aconteceu com John Kennedy seja conhecido em 2 minutos em qualquer lugar do planeta. Nós temos muita informação, mas temos pouca receptividade. E eis aí o grande desafio para nós, e que a gente ainda não está conseguindo assimilar suficientemente, que é construir um mundo em que haja espaço e diálogo para todos, e aí não precisarmos mais do medo, em que o medo dê lugar à voz, em que todos se exprimam livremente a despeito das diferenças. E quando a gente fala também, acho que nesse tema que acaba mobilizando e motivando, surgem as ideias aqui, a gente percebe quão rico é esse diálogo, mas é pensar também que num momento de crise, né, generalizada em muitos estados, né, em especial aqui no Ocidente, até para espacializar, uma crise que envolve aí as instituições estabelecidas, as instituições de poder, né, uma crise que é de valor, uma crise que é ética, uma crise que é moral. O discurso do extremismo religioso, ele tem um solo muito propício, né? Lendo vários autores e pesquisadores sobre isso, quando a gente pensa nessa juventude, essa juventude do Oriente Médio, que acaba se apaixonando, que acaba se mobilizando pelo terrorismo, pelos grupos terroristas, né? E cada vez mais adeptos se inserem nesses grupos, né? Então, isso talvez acene um pouco para esse problema que nós temos de um momento de crise conjuntural onde as instituições que até décadas atrás respondiam, ou o braço forte do Estado, ou do Exército, ou partidos políticos organizados, enfim, né, que cumpriam o seu papel. Como hoje isso não mais existe, o terrorismo ele ganha adeptos e seguidores, inclusive no Ocidente. E aí, se a gente traz isso para o Brasil e pensa, Lucas, como assim, né? Tá errada essa tua visão, dizer que no Brasil a gente tem essa possibilidade. Talvez não de atitudes de terrorismo dessa forma mais clássica que nós estamos acostumados. Agora, quando nós pensamos na intolerância como uma relação que permeou o Estado brasileiro no período colonial, no período imperial e permanece no período republicano, alguns grupos religiosos surgem com um discurso semelhante. Por exemplo, um grupo religioso que cria um exército. Exatamente, esse é o nome, né? Um exército de Cristo com o objetivo de buscar novos fiéis, né? Um exército que tem uma organização, que tem vestimenta, que tem comprimento, que tem uma série de características, né? A forma de se organizar.
Esse é um problema complicado que nós temos no Brasil, na medida em que esse grupo, o Exército ou tantos outros, ele acaba atentando, agredindo contra a religião do outro, né? Desconsiderando esse respeito e essa promoção de paz. E aí a ineficiência do Estado. Né? Há bastante tempo, com o advento da República, o Estado deveria ser laico, ele lava as mãos e essas relações vão se complicando cada vez mais nesse discurso e nesse viés religioso. Né? Então, acho que eu, além de atuar aqui na universidade, sou professor do município, no turno da manhã, e trabalho numa região aqui de Caxias de vulnerabilidade social, onde essas tensões religiosas se evidenciam e estão no dia a dia. E aí, eventualmente, os alunos se colocam em discussão como se fossem inimigos. Ou seja, eu tenho que bater no outro porque ele professa uma religião de matriz africana. E quem é de matriz africana tem que vai queimar no fogo do inferno, ou seja, o que remonta ao período colonial do Brasil, né, onde as pessoas eram decapitadas por não praticarem a religião cristã, que era obrigatória. Né? Nesse sentido, eu fico pensando qual que é o papel da identidade, né? De reforçar essa identidade. Há uma necessidade de congregar as pessoas em relação a uma identidade, um fundamentalismo, né? E talvez nesse sentido do outro, então, é o inimigo, né? Então, temos o inimigo comum. Então, tu reforça essas diferenças e cria uma tensão, né? Essa tensão também é muito criada. Esse ódio, né? Que vai ser justificado ou pelo petróleo, ou por uma guerra, ou por ampliação de domínio territorial, por mercado consumidor. Complica bastante. É sempre importante lembrar que o nazismo só se criou numa Alemanha pós-Primeira Guerra, terra arrasada. Né? Era um país completamente, né, economicamente, tinha sido humilhado, né, na Primeira Guerra. E então é nesse tipo de terreno que esse tipo de fundamentalismo se cria e se fortalece. E no Brasil a gente observa muito isso. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com essa questão da cultura do medo, porque eu trabalhei com o conflito colombiano. Trabalhei com refugiados colombianos aqui no Rio Grande do Sul. E essa ideia, né, de que quando o medo ele é muito difuso, tu não sabe a quem temer, o que momento, ele pega muito mais forte. Então, um tipo de discurso que sim, se tem na Europa, nos Estados Unidos, naqueles lugares que estariam, né, mais suscetíveis a esse tipo de atentado, de evento, mas também aqui, né? Quando a gente fala da violência urbana aqui no Brasil. Então, é muito difícil tu combater e tentar desconstruir algumas coisas quando as pessoas estão acostumadas a viver num local culturalmente que teme a tudo, né? E principalmente ao outro, né? Então é muito complicado, né? E talvez nesse sentido, eu acho que essas questões elas estão muito mais próximas do que a gente imagina, né? A gente vê os noticiários como algo distante, como algo, porque é lá na Europa, porque lá, né? Porque lá, mas e aqui, né? E aqui, quanto talvez desse ódio, né? Que se expressa na forma de xenofobia, que se expressa na forma de fundamentalismo, que se expressa quando um moço do Senegal é agredido na rua, né? Nesse sentido, por ele ser diferente, né? Isso acontece diariamente, né? Eu vou trazer agora tem a questão do fundamentalismo, né? Da questão dos ataques, mas tem a questão da xenofobia também presente, né? O quanto isso também reforça isso de eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar, né? É uma realidade até que parece longe da gente aqui no Brasil, né? Mas tem também a questão do porte de armas. Bom, o nosso bate-papo está muito bom, mas infelizmente o programa está chegando ao fim. Eu agradeço a participação de vocês, Juliana, Aline, Lucas, Samuel, muito obrigada. E o Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Até lá!